Meio-dia, estamos começando aqui mais um Chega de Café, que são lives que acontecem nesse horário aqui de meio-dia e que vão abordar temas relacionados ao mercado imobiliário. E o tema de hoje é um tema muito legal, porque a gente vai trazer aqui uma especialista em direito do consumidor, tá? Ela é especialista em processo civil, doutora Ana Clara Rodrigues. E a gente vai falar aqui sobre o direito do consumidor, se ele se aplica aí às relações, né, os serviços, a atividade notarial e registral. Será que quando a gente faz ali um serviço no cartório de imóveis, no cartório de registro civil, no tabelionato de notas, quando a gente faz ali um documento, uma escritura, um registro, será que isso aí configura uma relação de consumo? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou chamar a nossa convidada para cá porque ela já chegou. E aí a gente faz aqui as apresentações e já inicia esse tema aí tão interessante. Então, vou chamar aqui agora. Já aceitei aqui o convite. Foi, agora foi. Bom, Bom bom dia. dia, boa tarde, não sei, né? Esse horário de meio-dia. Ah, Tudo bem, doutora Ana Clara? Como é que vai? boa tarde, doutora Natália, tudo bem? Agradeço o convite, a oportunidade de participar aqui dessa live com você, com a BAME. É uma grande honra para mim. É é uma honra aqui da ABAME até de receber aqui a doutora Ana Clara, que é secretária adjunta da ABA do Rio de Janeiro, né? É a ABA municipal, não é isso? Que é presidido pela Elaine Molinaro. E é muito legal até a gente falar isso aqui, porque a ABA aqui municipal do Rio de Janeiro estabeleceu aí, né, uma parceria com a ABAME. Na verdade, a ABA nacional, né, tem uma parceria com a ABAME e foi assim até que eu conheci a doutora Ana Clara Rodrigues, para a gente até trazer aqui essa conversa para cá. A gente se conheceu presencialmente lá na ABAME. A ABAME tem sede, a sede fica na Avenida Rio Branco, então para quem quiser conhecer, quiser ir até a ABAME, porque a gente tem sempre eventos presenciais nas terças e nas quintas, então fica aqui o convite para quem quiser aparecer presencialmente, conhecer a sede da ABAME, que é linda. E então, para a gente começar aqui essa conversa hoje, vou até aqui dar bom dia para Glória, que deu bom dia para gente. Estou assinando para todo mundo que está aqui ao vivo, online. Gente, podem fazer perguntas, gente. A intenção dessas lives é que vocês participem mesmo, então podem aproveitar aqui esse momento para mandar perguntas para a doutora Ana Clara. E o tema de hoje é um tema envolvendo o direito do consumidor, porque a doutora Ana Clara ela fala muito nas redes sociais sobre o direito do consumidor. Quem não segue ela já começa a seguir, porque os vídeos dela são muito interessantes. Ela utiliza bastante humor para ensinar, é muito legal. Então, quem não estiver seguindo já pode aproveitar que aqui tem uma setinha, vocês conseguem já seguir diretamente a doutora Ana Clara. E ela é especialista em processo civil pela UCAN, não é isso? Pela Cândido Mendes. Eu me formei pela Cândido Mendes, então tenho também o carinho por essa instituição. E sem mais delongas, vamos começar aqui essa conversa. Eu vou até aproveitar para dizer, né, que eu sou a líder da comissão de notarial e registral, então vou aproveitar também e fazer algumas pontuações aqui durante a nossa conversa sobre o serviço notarial e registral, mas quero dar a palavra agora para a doutora Ana Clara para te desenvolver esse tema, que é se a relação de consumo nos serviços na atividade notarial e registral. Perfeito. Esse é um tema muito interessante, até porque, por mais que eu fale lá no Instagram sobre relação de consumo, nem todo mundo entende quais seriam as situações que de fato configuram ou não uma relação de consumo. E aqui eu vou trazer um conceito do professor e doutrinador Sérgio Cavalieri Filho. Ele brilhantemente menciona no livro dele que a relação de consumo ela precisa ter elementos específicos. Esses elementos seriam o consumidor e o fornecedor, nessa relação com um produto ou serviço os ligando.
E aí a gente chega na parte do que seria um consumidor, do que seria um fornecedor, e para a gente conseguir fazer essa definição, eu já vou recorrer à legislação, porque sem ela a gente não consegue avançar nessa discussão, e o consumidor, no artigo 2º do CDC, ele é o destinatário final dessa relação. E aí, quando a gente fala em destinatário final, a gente menciona essa locução, né? Porque destinatário final é adequado porque muitas vezes na relação comercial existem várias cadeias. E aí eu falo, por exemplo, quando o produto ele é feito lá na indústria, ele é levado para o comércio para ser vendido, e aí o consumidor é aquele que compra lá no final dessa cadeia de relação. Por isso que o consumidor seria o destinatário final. E passando já para a definição de fornecedor, eu vou recorrer também a uma outra doutrinadora, que ela tem uma interpretação um pouco mais extensiva do que o CDC. A professora Cláudia Lima Marques, ela fala que o fornecedor é todo aquele que desempenha uma atividade habitual que não tem natureza trabalhista. Só que quando ela faz essa superinterpretação, né, de que poderia ser aplicada a inúmeros tipos de atividades, a gente sempre precisa fazer uma diferenciação. E aqui eu vou trazer uma diferenciação super importante, atinente ao serviço notarial registral. Porque esse tipo de serviço, ele não é um serviço relacionado ao mercado de consumo. Ele é um serviço de natureza pública típica. E quando a gente fala em natureza pública típica, quer dizer que ele está atrelado ao Estado. É uma atividade que foi delegada ao notarial, o tabelião, no caso, ele vai desempenhar essa atividade notarial e ela não tem qualquer relação com o mercado de consumo. Existem preços tabelados. Esses preços são os emolumentos e eles possuem uma natureza jurídica completamente diferente do preço que é praticado pelas permissionárias e concessionárias. Isso aí já é direito administrativo, não tem nada a ver com o direito do consumidor, né, doutora Natália? Mas é algo bem interessante que as pessoas às vezes confundem. Elas pensam o seguinte: a partir do momento que eu estou numa relação, qualquer que seja, essa relação já é de consumo, porque eu estou aqui fazendo um serviço com você, digamos, lá indo no serviço do cartório de notas para registrar uma firma, ou então fazer aquele DUT na venda do carro. Eles já pensam logo. Isso tem a ver com uma relação de consumo, mas não tem. É muito curioso isso, porque até você falou, né, já envolve ali o direito administrativo, porque se a gente pegar e fazer uma análise do serviço notarial registral, a gente tem que começar analisando aqui até a Constituição Federal, que colocou isso como uma atividade delegada, né, porque é um serviço público, porque a partir do momento que os cartórios se aproximaram tanto da gente, a ponto da gente ir ali no cartório, tem sempre um perto de você, a intenção é que o cartório realmente seja esse local próximo do cidadão para que você consiga efetivar esses serviços, ter acesso fácil a esses serviços, por isso a atividade delegada, por isso a extrajudicialização, por isso esses serviços foram para cartórios extrajudiciais. Mas quando esses cartórios estão muito perto da gente, a gente vai para lá, a gente precisa reconhecer uma firma, expedir uma certidão, fazer um registro no cartório de imóveis, porque são muitos cartórios, né? Até o Diego sugeriu que a gente viesse no outro dia aqui para explicar quais são todos esses cartórios. A gente acaba relacionando ali que aquele valor que está sendo pago para o cartório se configura ali uma relação de consumo. Muitas pessoas acreditam isso, porque elas estão pagando por aquele serviço e elas sentem ali que elas precisariam ter aquela questão da relação de consumo, que elas poderiam até vir, por exemplo, vamos dizer que um serviço tenha sido mal prestado. Se configuraria aí uma relação de consumo que elas pudessem se utilizar do CDC. E a relação é completamente diferente. Não é que o tabelião e o registrador, eles não respondam por seus atos, tá? Nessa prestação de serviço. Eles respondem, mas respondem como se fosse um funcionário público, né? Nessa situação, tá? A atividade é delegada, eles não são funcionários públicos, eles são particulares exercendo a atividade pública, serviço público, e para ingressar nessa carreira eles precisam fazer o concurso público. Então é uma atividade diferenciada aí que a gente tem, uma delegação por concurso público que está toda regulamentada tanto na Constituição Federal quanto na lei específica que é a 8935. Então é uma atividade diferente e que eu queria muito trazer aqui para a gente trazer para a discussão até a característica dos emolumentos cartorários, né?
os emolumentos dos cartórios, porque esses emolumentos já foi firmado o entendimento do STF de que são tributos com característica de taxa. Então, a gente tem aqui uma taxa destinada aí para os serviços públicos, porque são serviços públicos e serviços públicos são pagos através de tributo. Então, é um pouquinho aí de direito, né, administrativo, constitucional, tributário, é muita coisa que envolve aqui, mas como muito bem foi colocado aqui pela doutora Ana Clara, não haveria, assim, uma configuração de um direito do consumidor aqui, porque, né, não está dentro desse conceito do que seria a relação de consumo. Sim, são situações diferentes. Eles têm uma lei específica para essa responsabilização. E aí eu trago um pouco também da questão do permissionário, do concessionário público. Nessa questão, já há sim uma relação de consumo. E aí a gente diferencia. Esse preço que eles cobram não é tributo, é um preço público, é diferente, não é um emolumento. Então, toda essa relação precisa sempre ter muita atenção pelo consumidor. Nem toda relação que ele estará envolvido será necessariamente uma relação de consumo. E eu sempre falo lá no meu Instagram para as pessoas terem atenção, porque nem sempre elas têm esse conhecimento. Quando você não tem conhecimento, não se joga, não vai direto entrando com uma ação no JEC para você não evitar uma situação desconfortável com o magistrado ou até com o juiz leigo, ou até um deferimento dessa inicial. Então, consulta sempre um advogado. A gente tem tantos advogados especialistas nesses assuntos. É deveras importante ter esse contato com o direito. A gente sabe que é a educação jurídica no país, e já puxando um pouco também para a Comissão de Educação Jurídica, que eu faço parte também lá na aba, ela é precária, as pessoas não têm muito acesso a esse conhecimento. Mas, na dúvida, sempre consulte um advogado. Antes de você ir sozinho no JEC, fazer uma petição inicial, que a gente sabe que é possível, o consumidor ir até lá, e querer fazer uma responsabilização com base no CDC, sendo que é uma atividade completamente diferente. Estavam falando aqui que estava dando retorno, mas eu acredito que quando eu deixo meu microfone ligado, por algum motivo está dando retorno. Às vezes acontece isso, até desliguei o microfone. Então, toda vez que a doutora Ana Clara for falar, eu vou desligar o microfone aqui. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou olhando aqui tudo que vocês estão falando, podem mandar para cá, podem perguntar, tá? Que a gente vai aqui conversando. E eu queria até falar mais um pouquinho sobre os emolumentos. Por quê? Porque a Constituição Federal foi ela que falou que haveria aí uma lei geral que traria as normas gerais para que fosse colocado esses emolumentos para o pagamento aí do serviço notarial e registral. E essa lei geral, eu até anotei o número aqui para vocês, né? Porque Lei 10.169 foi a norma que trouxe aí essa questão dos emolumentos e que fala sobre os emolumentos. E essa norma geral, ela estabeleceu que os emolumentos seriam tratados em lei estadual por cada cartório. Isso é uma característica muito específica de notas e registro, que as pessoas ficam muito confusas no dia a dia, na prática, porque cada estado tem seus próprios emolumentos. Cada estado define aí o valor dos emolumentos, definido por lei estadual. E aí a Corregedoria Geral de Justiça, todo ano, atualiza esses emolumentos. Então, a gente tem uma tabelinha, você consegue acessar aí pelo site do Tribunal de Justiça de cada estado, porque o corregedor, a Corregedoria Geral de Justiça, eles liberam essa tabela com o valor atualizado, para que a gente já possa ali prever esse valor. Então, assim, dentro de um mesmo estado, o valor vai ser sempre o mesmo para aquele serviço, porque esse serviço, ele é uma taxa, e essa taxa precisa estar ali estipulada, tá? Não é... Porque se a gente estivesse dentro de uma relação até de consumo aqui, Ana Clara, cada cartório ia decidir o valor que ele ia cobrar. O cartório ele ia decidir, eu que faço essa certidão, eu vou cobrar tanto por ela. Ia ter ali uma concorrência, né? Cada cartório ia definir esse valor, mas esse valor ele não é definido pelo cartório. O tabelião registrador que assume ali aquela serventia, ele não vai escolher o valor. Esse valor ele é estabelecido por lei estadual, de acordo com as normas gerais da lei federal. E aí o que acontece ali pela Corregedoria Geral de Justiça anualmente é só realmente a atualização desses valores de acordo com a lei estadual, tá bom?
Não, e é muito importante. Eu até fiz um pequeno estudo a respeito do serviço notarial, já tive uma breve atuação na área e eu fiz uma leitura um pouco mais apurada e tenho um julgado muito interessante que eu vou deixar aqui, vou mencionar, que é o RESP 625.144 de São Paulo. Nele há um voto extremamente interessante, há uma divergência entre os ministros do STJ sobre o assunto, mas o voto vencedor, ele explica completamente essa diferenciação, ele traz esmiuçado. Então, se a gente tiver aqui algum advogado que tem interesse em se aprofundar, entender um pouco melhor sobre a diferença entre um serviço e outro, e por que que não é uma relação de consumo e queira se aprofundar um pouco mais, eu deixo aqui registrado também esse julgado para aprender um pouco mais sobre essa diferenciação. Aqui a gente tem até uma mensagem da Ingrid Eustáquio, falou: ótimo tema, acontece a mesma confusão na aplicação ou não do CDC nos contratos de locação, também com os advogados, né? Com o serviço prestado pelos advogados acontece essa confusão. A gente poderia enumerar aqui várias dessas atividades em que a gente se pergunta se há a nossa relação de consumo. E eu acredito que a maioria das pessoas, elas que recebem o serviço final e se colocam ali como se fosse o destinatário final do serviço, eles sentem que eles são destinatários finais e por isso eles fazem essa confusão de que seria consumidor em todas as hipóteses em que eles têm ali uma prestação de serviço, e ainda fica mais confuso dentro da prestação de serviço, até diferenciar o que é, o que não é, e também da compra de um produto. Eu acredito que por isso tem tanta essa confusão